A figura histórica que conhecemos como James Manuel veio ao mundo em 28 de abril de 1758, na propriedade rural de Manuel Creek no condado de Westmoreland, então colônia britânica da Virgínia. Seu pai, Spence Manuel, nascido em 1727, herdara 500 acres de terra e pelo menos 8 escravos do próprio pai, garantindo à família uma vida modesta, porém longe do luxo. Como muitos proprietários rurais da época, Spence complementava a renda familiar trabalhando como carpinteiro. A linhagem dos Manuel remontava ao século XVII na América do Norte, quando o trisavô de James, Andrew Monroe, foi exilado da Escócia durante as guerras civis britânicas e adotou o sobrenome Manuel ao chegar ao Novo Mundo. Sua mãe, Elizabeth Jones, era filha de James Jones, um próspero arquiteto galês que se estabeleceu no condado de King George. O casamento entre Spence e Elizabeth resultou em 5 filhos, sendo James o segundo na ordem de nascimento e o primogênito entre os homens. Quando James Jones faleceu, deixou para a filha 300 acres, ampliando as terras da família para 800 acres. Os primeiros anos de James foram marcados pela criação sob os cuidados maternos até cerca dos 5 anos, quando passou a acompanhar o pai nas lides do campo, aprendendo os fundamentos da agricultura. À medida que crescia, Spence o levava para caçar e pescar, atividades que o jovem preferia em muito ao árduo trabalho nas plantações de tabaco. Nesse período, seus pais lhe ensinaram a ler, escrever, noções básicas de matemática e latim. Manuel amadureceu em uma época de crescentes atritos entre a Grã-Bretanha e suas colônias norte-americanas. Em 1763, após vencer a França na Guerra Franco-Indígena e assumir o controle do Canadá, o parlamento britânico impôs uma série de taxas às colônias para custear a defesa contra tribos nativas e afirmar sua autoridade. A mais polêmica foi a Lei do Selo de 1765, que onerava todo o material impresso, desde cartas até documentos legais. Os colonos protestaram veementemente, argumentando que não poderiam ser taxados sem representação no parlamento, e responderam com boicotes ao comércio britânico. Segundo relatos familiares, em fevereiro de 1766, Spence Manuel deixou sua propriedade rumo à cidade vizinha de Leadstone, onde, ao lado de outros proprietários de Westmoreland, assinou a proclamação do deputado Richard Henry Lee, recusando-se a comprar produtos britânicos até a revogação da lei odiada. Embora a lei do selo tenha sido derrubada em março daquele ano, as tensões persistiram, pois o parlamento mantinha sua pretensão de taxar as colônias. Em 1769, aos 11 anos, James foi enviado para a Academia Campbelltown, dirigida pelo reverendo Archibald Campbell, da igreja anglicana local. Diariamente percorria longas distâncias a pé até a escola, onde se destacou como aluno dedicado, dominando latim, grego, francês, matemática e história. Entre seus colegas estava John Marshall, 3 anos mais velho, com quem estabeleceu uma amizade que duraria a vida inteira, apesar de futuras divergências políticas. Em 1772, sua mãe, Elizabeth, faleceu ao dar à luz o 4º filho, Joseph. 2 anos depois, Spence também morreu, deixando James, então com 16 anos, como herdeiro das 800 acres da família e responsável por sua irmã mais velha e 3 irmãos menores. Foi nesse momento que seu tio materno, Joseph Jones, advogado e membro da Câmara dos Burgesses da Virgínia, onde convivia com figuras como George Washington, Patrick Henry e Thomas Jefferson, interveio, oferecendo apoio financeiro e tornando-se um mentor crucial para o sobrinho. Jones providenciou para que a irmã mais velha de James, Elizabeth, cuidasse da casa e dos irmãos, enquanto o jovem era enviado para o College of William and Mary, na capital colonial Williamsburg. Quando Manuel iniciou seus estudos universitários, as tensões políticas entre o parlamento e as colônias haviam atingido um ponto crítico. Após a aprovação da Lei do Chá, em maio de 1773, colonos de Massachusetts promoveram, em dezembro, o famoso Boston Tea Party, jogando ao mar o carregamento de chá de um navio da Companhia das Índias Orientais. Em retaliação, o parlamento fechou o porto de Boston, levando líderes coloniais a convocarem o primeiro Congresso Continental em setembro de 1774, para organizar um boicote unificado aos produtos britânicos. A sociedade colonial dividiu-se entre aqueles que apoiavam os protestos e os que defendiam a coroa, mas a questão central não era ainda a independência, e sim os direitos e a representação dos colonos dentro do império. Em 19 de abril de 1775, milicianos coloniais trocaram tiros com soldados britânicos em Lexington e Concord.
após o general Thomas Gage tentar confiscar estoques de pólvora. Pouco depois, o governador real da Virgínia, Lord Dumore, ordenou a remoção secreta da pólvora do arsenal de Williamsburg. Ao descobrirem a manobra, estudantes como Manuel juntaram-se a uma multidão que marchou até o palácio do governador, em um incidente que culminaria na fuga de Dumore para um navio britânico em junho. Distraído dos estudos, Manuel passou o verão de 1775 treinando no campus da universidade. Naquele mesmo mês, George Washington foi nomeado comandante-chefe do Exército Continental pelo Segundo Congresso Continental na Filadélfia. A Virgínia comprometeu-se a formar 6 novos regimentos, e o terceiro deles foi colocado sob o comando do coronel Hugh Mercer, um escocês veterano das batalhas de Culloden ao lado de Bonnie Prince Charlie e de Fort Duquesne ao lado de Washington. Mercer, amigo de Joseph Jones, designou Manuel como tenente na companhia do capitão John Thornton. Os outros 2 tenentes eram John Marshall, seu antigo colega de academia, e James Mercer, companheiro de quarto em William and Mary. Após um rigoroso período de treinamento, o regimento partiu para o norte em junho de 1776, rumo ao exército de Washington em Nova York. No dia 4 de julho, enquanto marchavam, os soldados ouviriam a leitura da Declaração de Independência, redigida por Thomas Jefferson e aprovada pelo Congresso dias antes. Pouco depois, chegaram notícias da derrota continental na Batalha de Long Island, em 27 de agosto. No final de agosto de 1776, as tropas de Washington haviam sido quase cercadas pelo exército de 32.000 homens do general William Howe e por uma poderosa frota naval sob o comando de seu irmão, o almirante Richard Howe. Contra todas as probabilidades, os continentais conseguiram evadir-se para Manhattan na noite de 29 de agosto, em uma manobra ousada que salvou o exército da aniquilação. Quando os virginianos chegaram, em 13 de setembro, o quartel-general de Washington já estava estabelecido em Harlem Heights, de onde se avistava a ilha de Manhattan. Foi ali, em 16 de setembro, que Manuel recebeu seu batismo de fogo. Os 1º e 3º regimentos da Virgínia, aos quais se juntara, repeliram um ataque britânico em uma rara vitória continental. Mas a situação se deteriorava rapidamente. Até outubro, Washington contava com apenas 5.000 homens, e a única saída para salvar seu exército era uma retirada estratégica através de Nova Jersey até o leste da Pensilvânia. Enquanto Washington colocava seu plano em movimento, as forças britânicas o perseguiam implacavelmente. Somente em meados de dezembro, com o exército continental já na margem oeste do rio Delaware, Howe interrompeu a perseguição para estabelecer quartéis de inverno, deixando 1.500 mercenários hessianos em Trenton, Nova Jersey. Foi então que na manhã de Natal de 1776, Washington arquitetou um ataque surpresa noturno, atravessaria o Delaware congelante para cair sobre a guarnição hessiana. Seu primo distante, o capitão William Washington, ofereceu-se para liderar um destacamento atacando pelo norte, e Manuel, sem hesitar, voluntariou-se como seu oficial subordinado. Na madrugada de 26 de dezembro, sob uma tempestade de neve, Washington e Manuel conduziram a vanguarda continental. Às 8 horas, o ataque foi lançado. Apesar da surpresa inicial, os hessianos disciplinados reorganizaram a defesa, e a batalha tornou-se feroz. Após uma carga bem-sucedida para tomar 2 peças de artilharia capturadas, Washington e Manuel avançaram contra uma formação compacta de inimigos. Quando Washington foi ferido, Manuel assumiu o comando, até ser atingido por uma bala de mosquete que lhe atravessou o ombro, cortando uma artéria. Um cirurgião local, o patriota Dr. John Ricker, que os acompanhará naquela manhã, conseguiu estancar a hemorragia enquanto os médicos operavam o jovem oficial. A vitória foi esmagadora. Quase 1.000 hessianos foram capturados com perdas mínimas para os continentais. Após ser levado de volta através do Delaware, Manuel passou os 3 meses seguintes se recuperando na Pensilvânia Oriental. Seu heroísmo em Trenton lhe rendeu uma promoção a capitão em um novo regimento sendo formado na Virgínia. No entanto, ao retornar para casa, conseguiu recrutar apenas um punhado de voluntários. Acompanhou então seu tio Joseph Jones de volta ao Congresso em Filadélfia, onde o medo de um ataque iminente de Howe pairava sobre a cidade. Em agosto, de volta ao acampamento de Washington, Manuel passou a servir no Estado-Maior do Major-General William Alexander, conhecido pelo título nobiliárquico que reclamava Lord Stirling. Foi nesse ambiente que travou conhecimento com os auxiliares mais próximos de Washington, incluindo um ambicioso jovem de Nova York, Alexander Hamilton, e o carismático nobiliarque francês Marquês de Lafayette,
com quem logo estabeleceu uma amizade duradoura. Mas a guerra não daria trégua. Em 11 de setembro de 1777, Monroe esteve ao lado de Stirling na derrota americana em Brandivine Creek, que abriu as portas para a captura de Filadélfia pelos britânicos em 4 de outubro. Pouco depois, na Batalha de Germantov, testemunhou o momento em que o cavalo de Stirling foi abatido sob ele. Com o exército continental à beira do colapso, o inverno de 1777 a 1778 em Valley Forge tornou-se um teste de resistência. Promovido a major, Monroe viu chegarem ao quartel-general oficiais estrangeiros como o barão Friedrich von Seuben, cuja disciplina prussiana começou a transformar as tropas desorganizadas em um exército coeso. A notícia que chegou em maio de 1778, a aliança formal entre a França e os Estados Unidos, impulsionada pela vitória de Horatio Gates sobre Burgoyne em Saratoga, reacendeu a esperança. O novo comandante britânico, general Sir Henry Clinton, decidiu abandonar Filadélfia e retornar a Nova York, dando a Washington a oportunidade de atacar sua retaguarda em Monmouth em 28 de junho. Quando o general Charles Lee falhou na execução do plano, Washington chegou com Stirling para sustentar a linha continental. Monroe, em uma missão de reconhecimento, descobriu que os britânicos planejavam atacar o flanco direito americano, permitindo que Washington contra-atacasse e repelisse o avanço inimigo. Seu desempenho em batalha lhe valeu elogios, mas também o desejo por um comando próprio. Foi então que John Lawrence, auxiliar de Washington, propôs levantar um regimento de escravos negros na Carolina do Sul, oferecendo-lhes a liberdade em troca do serviço militar. Monroe, ansioso por uma oportunidade, pediu a Hamilton uma recomendação. Embora o plano tivesse o apoio do Congresso, as legislaturas da Carolina do Sul e da Geórgia o rejeitaram veementemente. De volta à Virgínia e sem conseguir um posto na milícia, Monroe recorreu ao governador Thomas Jefferson. O estadista, impressionado com o jovem oficial, ofereceu-se para ser seu mentor em direito, não apenas ensinando-lhe as leis vigentes, mas também os textos históricos e filosóficos que fundamentavam os princípios jurídicos. Quando a Virgínia foi ameaçada por um ataque britânico vindo do mar, em abril de 1780, Jefferson transferiu a capital estadual de Williamsburg para Richmond, e Monroe o acompanhou. Na mesma época decidiu vender a fazenda de 500 acres de sua família. Em junho foi enviado pelo governador para estabelecer uma cadeia de postos de comunicação entre Richmond e a Carolina do Norte, visando alertar sobre qualquer movimento inimigo. Até julho, Horatio Gates assumirá o comando no sul, mas sua derrota esmagadora para o general Charles Cornwallis em Camden, em meados de agosto de 1780, permitiu que os britânicos avançassem sobre a Virgínia. A situação agravou-se quando Benedict Arnold, o antigo general continental que traíra a causa, invadiu o estado e saqueou Richmond. Washington respondeu enviando um pequeno contingente sob o comando de Lafayette para a Virgínia. Sem conseguir um comando formal, Monroe serviu como voluntário no exército aliado de 15.000 homens, liderado por Washington e pelo general francês Rochambeau, que sitiaram Cornwallis em Yorktown. Em outubro de 1781, a rendição britânica selou o destino da guerra. Com a independência assegurada, Monroe concluiu seus estudos de direito e, em abril de 1782, foi eleito para a Câmara dos Delegados da Virgínia, ao lado de amigos como John Mercer e John Marshall. Em poucos meses foi nomeado para o Conselho Privado do Estado, composto por 8 membros. No final do ano, ingressou no Congresso da Confederação, criado em 1781 após a ratificação dos Artigos da Confederação, um documento que, na ânsia de evitar os excessos de um governo centralizado como o britânico, deixará o Congresso fraco, sem exército permanente, marinha ou poder de tributação. Agora colega de Jefferson no Congresso, Monroe passou a ser orientado pelo estadista na arte da política. Quando votou pela ratificação do Tratado de Paris, em janeiro de 1784, que encerrou a Guerra Revolucionária em termos extremamente favoráveis aos Estados Unidos, alinhou-se aos demais delegados da Virgínia em um momento decisivo para o futuro da nação.